a única criatura que não foi autorizada a entrar na Arca de Noé. A Arca de Noé foi criada para salvar Noé, sua família e alguns animais do mundo, mas uma criatura não foi escolhida para ser salva porque Deus o impediu de ser salvo. A maioria de nós sabe a história do dilúvio e da Arca de Noé como um abrigo da destruição da raça humana por causa de sua maldade, mas poucos sabem o segredo que esta história esconde, que é os Nefilins, as criaturas misteriosas que não entraram na arca e não sobreviveram ao dilúvio. O mal criado pelos Nefilins foi o que fez com que Deus tomasse uma decisão tão difícil de destruir a humanidade. De acordo com a história bíblica dos Nefilins, eles são o resultado de anjos malignos acasalando-se com filhas humanas nos dias de Noé, criando assim super-humanos violentos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram lindas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Gênesis 6, versículo 2. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra Deus. Quando abandonaram seu lugar no céu, tornaram-se seres humanos e começaram a tomar mulheres que queriam porque perceberam o quão lindas elas eram. Como resultado dessa união antinatural, nasceram crianças híbridas que não eram comuns. Eles eram fortes, misteriosos e maus. Quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com eles, eles foram os heróis dos velhos, de renome. O Senhor viu quão grande a maldade da raça humana havia se tornado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas má o tempo todo. Gênesis 6, versículos 4 a 5. Os Nefilins eram maus e encheram o mundo de violência. Então Deus disse a Noé: "Vou acabar com todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Certamente irei destruir a eles e a terra." Gênesis 6, versículo 13. Uma sombra do mal e da ira foi lançada sobre a terra e sobre toda a criação por causa dos Nefilins. O mundo se tornou um lugar violento. Eles começaram a controlar a humanidade e rapidamente a trouxeram para a corrupção moral e de valor. Então Deus viu que isso era suficiente e decidiu destruir a humanidade. Mas além de ter que destruir a humanidade, Deus sabia que ele tinha que salvar todos os animais que ele criou, porque nenhuma falha foi encontrada neles. E para fazer isso, ele deve escolher um representante humano que não tenha nenhum mal nele. Foi assim que Noé foi escolhido, porque ele tinha uma personalidade especial, de uma pessoa justa que não era má. Ele era Noé, uma figura-chave na transição entre o passado e o futuro, antes e depois do dilúvio. Noé teve uma escolha em relação ao seu comportamento moral. Ele poderia ter escolhido ser mau como o resto de sua geração, mas ele escolheu ser justo. Depois de escolhê-lo, Deus ordena a Noé que construa uma arca e conta a ele sobre seu plano de destruir o mundo com um dilúvio. A missão atribuída a Noé é salvar sua família e os animais que Deus criou. O Senhor então disse a Noé: "Entre na arca, você e toda a sua família, porque eu te achei justo nesta geração." Gênesis 7, versículo 1. Nem todos notaram o fato de que foi Deus quem convidou Noé e sua família para a arca para se juntar a ele. O convite de Deus para Noé entrar na arca é muito interessante. O convite é para Noé e sua família. Deus convida Noé para se juntar a ele na arca, começando com Deus dizendo a Noé para ir, o que não foi dito a Noé antes. Devemos lembrar que a construção da arca levou 120 anos, algo que poderia ter corrompido Noé ou o comportamento de sua família. No entanto, Deus estabeleceu uma condição: que os Nefilins não pudessem entrar na arca. Afinal, eles foram aqueles que causaram a corrupção do mundo e o mal que nele prevalece. Noé, recebendo a ordem de Deus, estava confuso, mas confiou na palavra de Deus e seguiu suas instruções estritas. Talvez o que tornou a situação mais perigosa foi que os Nefilins viram Noé construindo uma enorme arca de madeira por 120 anos e perceberam apenas no momento do dilúvio que eles não foram convidados, o que criou muitas questões em torno da história de se os Nefilins sobreviveram ao dilúvio. A arca foi construída e pouco antes do dilúvio começar, a humanidade viu animais de todas as espécies entrando na arca. Então, Noé, sua esposa, suas noras e seus filhos entraram. E então, Deus fechou a porta da arca. Os animais entrando eram macho e fêmea de todos os seres vivos,
como Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7, versículo 16. E novamente o versículo implica que o próprio Deus estava com Noé na arca. Deus foi quem chamou Noé para vir até a arca, e foi ele quem fechou a porta da arca antes do início do dilúvio. Fechar a porta por Deus é um símbolo de que, após o julgamento de Deus sobre o mundo, não houve uma pessoa que pudesse mudar seus caminhos e entrar na arca. É simbolizado o ponto de não retorno. Então, a Bíblia diz que todos fora da arca morreram no dilúvio. As águas subiram e cobriram as montanhas a uma profundidade de mais de 15 côvados. Todos os seres vivos que se moviam na terra pereceram. Pássaros, gado, animais selvagens, todas as criaturas que enxameiam sobre a terra e toda a espécie humana. Tudo em terra seca que tinha o sopro da vida em suas narinas morreu. Todos os seres vivos da face da terra foram exterminados. Pessoas e animais, e as criaturas que se movem pelo solo, e os pássaros foram exterminados da terra. Só Noé sobrou. E aqueles que estavam com ele na arca, Gênesis 7, versículos 20 a 23. Todos os nefilins morreram no dilúvio porque não entraram na arca. Além disso, a Bíblia confirma que apenas os justos na fé sobreviveram ao dilúvio e todos os ímpios na terra, incluindo os anjos rebeldes e seus descendentes. Isso permitiu que os nefilins não entrassem na arca. Acabou sendo a decisão certa, apesar de sua extinção. O legado dos nefilins continuou em histórias posteriores. Também vai até Moisés, relatando sobre os nefilins vistos pelos 12 espiões dos israelitas que espionaram por 40 dias na terra prometida. Talvez os espiões tenham mentido quando disseram que a alta tribo Rem era o gigante nefilins e distorceram grosseiramente a comparação, afirmando que os israelitas eram apenas do tamanho de gafanhotos próximos a eles. Mas, junto com o relatório falso dos 10 espiões medrosos e infiéis, havia um relatório dos 2 espiões fiéis, Josué e Calebe. Por causa do relatório negativo e do medo dos israelitas, Deus puniu toda a geração que não acreditou em seu poder, vagando por 40 anos no deserto do Sinai, até que a geração sem fé morreu, exceto Josué e Calebe. E então, a próxima geração herdou a terra prometida. A história dos nefilins não sobreviveu ao dilúvio dos dias de Noé. O relato dos espiões foi uma invenção da imaginação dos espiões da terra e dos israelitas infiéis, apesar do fato de terem testemunhado a vitória gloriosa e milagrosa sobre o exército de elite egípcio afogado no Mar Vermelho. O termo nefilins aparece 2 vezes na Bíblia, uma vez em Gênesis 6, versículo 4, e uma vez em Números 13, versículo 33. A identidade exata dos nefilins e dos filhos de Deus é uma questão de debate entre os estudiosos, com alguns propondo que os filhos de Deus eram anjos caídos e outros sugerindo que eles eram descendentes de Sete. É um lembrete muito profundo das destrutivas consequências do pecado, mas também uma demonstração da justiça de Deus. E é por isso que a Arca de Noé é lembrada como um símbolo de esperança e salvação. Quando a vida fica difícil e nos sentimos cercados por problemas, olhar para Noé pode ser uma fonte de inspiração. Apesar das críticas e zombarias que enfrentou, Noé continuou firme em sua fé e no que achava certo. Sua história mostra que, mesmo nos momentos ruins, sempre há esperança. Assim como Noé encontrou segurança depois da tempestade, também podemos superar nossos problemas. Mantenha a esperança, acredite em você mesmo e lembre-se, depois da chuva, o sol sempre volta a brilhar. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais explicações e mensagens como essa. Para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos orar. Amado Deus, assim como Noé enfrentou desafios e provações, peço-lhe força e coragem para enfrentar os obstáculos que surgem em minha jornada. Que eu possa confiar em sua orientação e permanecer firme em minha fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Da mesma forma que Noé encontrou segurança após a tempestade, que eu também possa encontrar conforto e renovação em sua graça. Que sua luz ilumine meu caminho e me guie para terras de paz e esperança. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe infinitamente.